Olá, queridos, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a sua família, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre você. Amém? Seja muito bem-vindo a este canal. E o título de hoje é Quanto vale a sua vida? E eu quero começar com um texto da palavra do Senhor que exemplifica isso em Mateus 6:26, que diz: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Esse texto, entre o 25 e o 33, Jesus está falando sobre a ansiedade das coisas dessa vida, as preocupações que nós temos nessa vida. E ele traz esse exemplo, o Senhor sempre traz coisas simples para que a gente possa olhar e visualizar aquilo que ele está falando. Através de parábolas e de exemplos, Jesus, ele nos exemplifica isso. E aqui ele fala sobre olhem para o céu, olhem para as aves, olha para uma coisa simples da natureza. Os pássaros foram também criados por Deus. E ele fala, eles não se preocupam com o dia de amanhã. Olhe para algo simples, né? Você já viu um pássaro tendo um ataque de ansiedade em cima de uma árvore, pensando o que eu vou comer, o que eu vou... Não, ele não semeia, ele não colhe, mas ele tem a certeza de que aquele que o criou, ele está providenciando todas as coisas e nada irá faltar a ele. Então, o pássaro, ele manifesta aquilo que é da natureza dele, aquilo que ele foi chamado para fazer, para ser, e ele não tem preocupações com o dia de amanhã. E a palavra do Senhor diz: vocês não valem muito mais do que os pássaros? Ou seja, eu cuido de vocês. Nada está fora do controle de Deus. Não andem tão ansiosos. O pássaro, ele nem semeia, ele nem providencia isso. No entanto, não falta nada. Imaginam vocês. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Sobre essa manifestação natural daquilo que é do pássaro. E, no entanto, ele está descansado naquele que o criou. E nós, que a palavra diz que valemos muito mais, andamos tão preocupados com as coisas desta vida, tão ansiosos com o dia de amanhã. E muitas das coisas que o Senhor nos fala é justamente sobre a simplicidade da vida, sobre a simplicidade das coisas de Deus, que muitas vezes nós buscamos tantas coisas que elas se tornam tão complexas, elas se tornam tão grandes e aos nossos olhos tão inalcançáveis. E o Senhor nos traz sempre Ele nos dá uma chamada a olhar as coisas simples. Ele faz comparações com árvores, com frutas, com rios, com, né, coisas simples e palpável a nós, que nos exemplifica a simplicidade da vida. E uma das coisas que neste tempo as pessoas correm muito atrás, gastam muita energia atrás das riquezas deste mundo. E nessa passagem o Senhor fala sobre isso, porque nós andamos tanto correndo atrás das riquezas, e as riquezas, elas não são erradas, queridos. Não é errado você planejar o seu futuro, você querer prosperar, você querer crescer, você... Entende? Isso não é errado. O Senhor nos chama para ser cabeça e não cauda. Mas a palavra, ela nos fala sobre uma prosperidade. E a prosperidade, nós não falamos só sobre coisas materiais. Muitas pessoas, quando a gente fala sobre prosperidade, elas pensam só na parte financeira, na riqueza financeira. E não é isso. Nós nos enganamos em pensar isso. Prosperidade quer dizer todas as coisas supridas por Deus. Ou seja, você ter uma família alegre, unida, é prosperidade. Né? Você estar feliz no seu casamento é prosperidade. Então, essa alegria, esse envolvimento de tudo aquilo que está à sua volta, isso é prosperidade. E não somente a área financeira. Você ser próspero financeiramente é bom também. E nós, né, queremos, porque a gente pode abençoar outras pessoas, a gente pode desfrutar de algumas coisas, mas
quando essa busca por essas riquezas dessa terra, elas começam a causar uma ansiedade, é nisso que a palavra do Senhor está dizendo, né? Ela diz que os pássaros, os lírios, na sequência fala sobre os lírios, né? Foi algo que Deus criou, algo tão simples, mas que o homem, né, não consegue reproduzir tamanha beleza, tamanha, né, complexidade daquilo que é simples. E é isso que o Senhor está falando, quando nós começamos a correr atrás de algo, a nos desgastar atrás de algo, a começar a ansiar por aquilo, isso é pecado. Isso a palavra diz, isso é pecado. E nós precisamos ter isso bem ajustados na nossa vida. Eu sempre falo aqui sobre foco. O nosso foco, ele precisa estar ajustado. E você precisa compreender das coisas eternas. Você precisa construir algo que seja eterno. E não se desgastar a sua vida terrena, a sua vida humana atrás de coisas que elas são boas, mas elas não são eternas. Elas não construem algo eterno. No grego, a palavra andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. Ser atraído para direções diferentes. Então, a ansiedade, ela nos leva em direção oposta àquilo que o Senhor quer para nós. Nós não conseguimos visualizar aquilo que o Senhor tem para nossa vida por causa da ansiedade. Então, eu quero falar sobre uma outra passagem que está em Filipenses 4, 6 e 7, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aqui é um grande alerta e bem direto, né, que o apóstolo Paulo faz. Não andem ansiosos, mas que o Senhor conheça as petições de vocês. Por quê? A oração, quando nós oramos ao Senhor, tudo aquilo que está pesado sobre nós, nós lançamos diante do Senhor. Então essa é a nossa maneira de nós buscarmos o descanso no Senhor. Mas quando nós oramos e falamos para o Senhor sobre algo da nossa vida, e nós continuamos ansiosos com aquilo, isso praticamente anula a nossa oração, porque nós estamos falando para Deus que estamos entregando algo, mas nós não confiamos que Ele vai fazer, né? Então isso acaba anulando aquela oração que a gente fez. Quando nós oramos e dizemos: Senhor, toma o controle disso em Tuas mãos, nós precisamos entregar e não continuar querendo agir pela nossa força para que aquilo aconteça, né? É algo natural, assim como falamos dos pássaros, dos lírios, é algo natural, é algo que vem na direção de Deus. E através da direção, através da oração, as direções do Senhor virão sobre a nossa vida. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa sobre isso, né? Que quando nós oramos, nós entregamos diante de Deus e no nosso momento de oração, quando nós entregamos, o Senhor começa a dar as direções para a nossa vida. É nesse momento que você ora, que Deus fala com você, que Deus expressa a vontade dEle. Então todas as coisas, elas começam a se ajustar. Então nós precisamos compreender que o Senhor quer que a gente ore e que a gente descanse naquilo que Ele vai tomar o controle da nossa vida e direcionar os passos que nós devemos dar. E tem uma outra passagem bíblica que Deus certa vez falou muito comigo sobre isso, que é em Mateus 11:30, que diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor falou comigo através de um louvor que tem essa passagem, porque eu estava sentindo um peso muito grande na minha vida. E quando eu comecei a me consagrar e buscar o Senhor, qual era a vontade de Deus, esse louvor tocou e eu compreendi. Algo estava errado em mim, porque o peso era excessivo. Era algo que eu disse que eu não estava mais suportando. E eu pensei, algo está errado em mim,
porque o fardo do Senhor, ele é leve, ele é suave. Então, algo está errado em mim, porque é eu que preciso ajustar isso, né, dentro de mim, preciso ajustar as minhas prioridades, porque o Senhor, ele não coloca nada demasiadamente difícil ou pesado para nós. Por isso, se você está sentindo este fardo, esse peso, eu quero te dizer, lança diante do Senhor e pega o jugo dele, que é suave e leve. Amém? Você vale muito mais do que os pássaros, do que os lírios. Então você descanse no Senhor, lance sobre ele as suas preocupações e descanse, que naturalmente o Senhor vai te conduzir no caminho, naturalmente ele vai te conduzir ao plano dele. Apenas esteja sensível a ouvir a voz e a direção do Espírito Santo. Você é precioso, você é criatura, você é filho de Deus, criado à semelhança de Deus para cumprir um propósito precioso nessa terra. Por isso, não fique tão ansioso pelas coisas desta vida. O Senhor quer construir algo eterno em você e através de você. Amém? E eu quero nesse momento orar com você. Senhor, eu te peço, Senhor, nessa hora que o Senhor tome, Deus, cada vida, cada família, Deus, cada coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa derramar, Senhor, da paz que excede todo entendimento sobre esta pessoa. Senhor, que toda ansiedade, que toda preocupação, ela começa a ser removida agora, Senhor. Que entre, Senhor, o ajuste e o equilíbrio, Senhor, na mente, Senhor, dessa pessoa. Senhor, que haja equilíbrio nos seus pensamentos, nas suas emoções, e o Senhor possa, Senhor, dar a direção certa que tu tens, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que veio através da ansiedade, tudo que tem causado aflição, tudo aquilo que tem causado insônia, que caia por terra agora, em nome de Jesus, que saia toda essa aflição, toda essa ansiedade, Pai, e que ele possa descansar no Senhor, que o Senhor está tomando o controle da sua vida, Pai. Agora, Deus, encha, Senhor, este lugar com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe e entre nesse descanso do Senhor, em nome de Jesus.